Oi gente, tudo bom? Lembra que em um vídeo passado eu falei pra vocês que eu queria reformar o meu home office? Acho que se você não lembra, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra você clicar pra assistir. Eu falei que meu home office estava precisando de uma vida, de uma cor, ele tava muito sem graça, ele não tava, assim, ele não tava feio, mas também não dizia nada sobre quem trabalhava ali, digamos assim. E eu falei que eu ia fazer um vídeo mostrando algumas dicas super rápidas de como você pode transformar o seu home office num cantinho super aconchegante, simples, gostoso e funcional. Então, esse vídeo chegou. Se você quiser acompanhar como foi esse processo, é só continuar assistindo. Primeira coisa... Eita, caiu tudo aqui. Primeira coisa que eu fiz foi tirar tudo do lugar. Então, se você já tem meio que um cantinho aí separado, então já tira a mesa, já tira tudo, porque por mais que você tome cuidado, quando você vai pregar alguma coisa na parede, furar a parede, faz um pouquinho de pó, então aproveita e já tira e depois faz uma limpezinha, né? Já tá lá. Depois disso, eu comecei a colocar uma prateleira, que eu separei um lugarzinho ali no centro, porque eu acho que fica bonito visualmente, ela bem centralizadinha, para eu colocar livros, algumas câmeras fotográficas que eu tenho antigas e que eu acho que fica super bonito e dá um toquezinho pessoal, assim. E também alguns vasinhos de suculentas e tal. Nesse dia aí o Fabinho resolveu me ajudar, então ele comandou a colocação da prateleira, digamos assim. Não se esquece de medir bem, ver bem onde você vai colocar e tal, ver a proporção do espaço. Pensa bem porque, gente, assim, furou, tá feito, né? Então toma cuidado. O terceiro passo foi pegar um aspirador de pó e tirar todo o excesso de pó que tinha nesse lugar, porque eu já tava ficando louca. Depois disso foi a hora dos quadros. Então o que a gente resolveu fazer? Eu já tinha alguns quadros em que eu já imaginava como ficariam, então eu priorizei colocar dois grandes e um alce de pelucinha que eu tenho floral no meio. Eu penso em colocar alguns menores do lado, mas por enquanto vai ficar assim. Na verdade, eu tinha pensado em fazer alguma estampa parede, assim, tipo com contact, sabe? Alguns triângulos, bolinhas, alguma coisa assim. Mas eu gosto de paredes brancas, assim, meio vazias, espaçosas, então... eu dei preferência para quadros, mas aproveita aí a ideia. Se você tem uma parede branca e, sei lá, não pode pintar, não pode fazer algo tão definitivo, ou papel de parede que é caro, pega o papel contact, corta no formato que você quiser e estampa a parede inteira. Depois de colocar os quadros, na verdade, isso era uma coisa que o Fabinho ia fazer depois pra mim, que é reforçar os pés do cavalete. Esse cavalete, na verdade, ele tava bem fraquinho pro peso da minha tábua. Então, a gente ia trocar a corrente, aí o Fábio falou, pô, por que a gente não põe umas madeiras ali embaixo e já fica meio que um suporte para você colocar suas caixas que você queria tirar da mesa e tal. Então, na verdade, a gente não ia fazer isso nesse dia, a gente acabou fazendo. Foi super rápido, a gente pegou madeiras de pallets que a gente tinha, cortamos e fixamos ali com parafuso e ficou super legal. E com isso eu resolvi também um probleminha que eu falei, que eu queria manter as caixas, mas agora eu tenho um lugar muito melhor para elas. E o cavalete também tá bem mais forte para aguentar o peso da mesa. A estrutura, entre aspas, digamos, já estava meio que pronta. Aí eu comecei a visualizar. Aí eu coloquei um vasinho no canto, coloquei também um varal no meio, que eu posso colocar algumas fotos tiradas com Polaroid, algumas fotos tiradas com Instax, alguns recadinhos, algumas datas de reunião, coisas em que eu preciso lembrar, ou até gravuras para decorar a parede. O que fica muito legal, saber que qualquer barbante já dá pra você fazer um muralzinho. Eu tenho muita caneta e muita coisa em que eu uso de tesoura, clipes, essas coisas. E são coisas super úteis em que você precisa ter na mesa para você usar. Eu criei um porta-caneta. E coloquei ali uma caneca que eu já tinha, era um potinho de leite condensado, também tem latinha de milho, lata de extrato de tomate, coisas em que você pode pegar um spray, dar uma sprayzada, pintar da cor que você quiser, no caso eu escolhi dourado. Os pequenos detalhes que a gente pinta, que a gente se preocupa, é o que faz na verdade a diferença no ambiente, né? Acho que foi isso. Depois disso, aproveitei para fazer uma pequena faxininha, né? Um lustramóvel aqui, outra coisa ali e tal, né? Aproveita os vasinhos decorados que a gente já fez aqui no canal, eu vou deixar aqui no card também. Coloca na prateleira, pequenas coisinhas assim que já fazem total a diferença, vão deixar o seu cantinho mais aconchegante. Agora é só, gente, trabalhar. Mas no cantinho assim fica mais fácil, né? Fica mais, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pequenas dicas que, mudou completamente já o visual da nossa sala, já tá com outra cara.
Então, eu espero que seja útil aí pro escritório de vocês ou pro espaço que vocês querem reservar para estudar, para ler, para organizar a vida, né, gente? Então, enfim, um beijo e até mais por aí. E coloquei ali uma caneca que eu já tinha, era um potinho de leite condensado, também tem latinha de milho, lata de extrato de tomate, coisas em que você pode pegar um spray, dar uma sprayzada, pintar da cor que você quiser, no caso eu escolhi dourado. Os pequenos detalhes que a gente pinta, que a gente se preocupa, é o que faz na verdade a diferença no ambiente, né? Acho que foi isso. Depois disso, aproveitei para fazer uma pequena faxininha, né? Um lustramóvel aqui, outra coisa ali e tal, né? Aproveita os vasinhos decorados que a gente já fez aqui no canal, vou deixar aqui no card também. Coloca na prateleira, pequenas coisinhas assim que já fazem total a diferença, vão deixar o seu cantinho mais aconchegante. Agora é só, gente, trabalhar. Mas no cantinho assim fica mais fácil, né? Fica mais, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pequenas dicas que, mudou completamente já o visual da nossa sala, já tá com outra cara. Então, eu espero que seja útil aí pro escritório de vocês ou pro espaço que vocês querem reservar para estudar, para ler, para organizar a vida. Um suporte para você colocar suas caixas que você queria tirar da mesa e tal. Então, na verdade, a gente não ia fazer isso nesse dia, a gente acabou fazendo. Foi super rápido, a gente pegou madeiras de pallets que a gente tinha, cortamos e fixamos ali com parafuso e ficou super legal. E com isso eu resolvi também um probleminha que eu falei, que eu queria manter as caixas, mas agora eu tenho um lugar muito melhor para elas. E o cavalete também tá bem mais forte para aguentar o peso da mesa. A estrutura, entre aspas, digamos, já estava meio que pronta. Aí eu comecei a visualizar. Aí eu coloquei um vasinho no canto, coloquei também um varal no meio, que eu posso colocar algumas fotos tiradas com Polaroid, algumas fotos tiradas com Instax, alguns recadinhos, algumas datas de reunião, coisas em que eu preciso lembrar, ou até gravuras para decorar a parede. O que fica muito legal, saber que qualquer barbante já dá pra você fazer um muralzinho. Eu tenho muita caneta e muita coisa em que eu uso de tesoura, clipes, essas coisas. E são coisas super úteis em que você precisa ter na mesa para você usar. Eu criei um porta-caneta. Oi gente, tudo bom? Lembra que em um vídeo passado eu falei pra vocês que eu queria reformar o meu home office? Acho que se você não lembra, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra você clicar pra assistir. Eu falei que meu home office tava precisando de uma vida, de uma cor, ele tava muito sem graça, ele não tava, assim, ele não tava feio, mas também não dizia nada sobre quem trabalhava ali, digamos assim. E eu falei que eu ia fazer um vídeo mostrando algumas dicas super rápidas de como você pode transformar o seu home office num cantinho super aconchegante, simples, gostoso e funcional. Então, esse vídeo chegou. Se você quiser acompanhar como foi esse processo, é só continuar assistindo. Primeira coisa... Eita, caiu tudo aqui. Primeira coisa que eu fiz foi tirar tudo do lugar. Então, se você já tem meio que um cantinho aí separado, então já tira a mesa, já tira tudo, porque por mais que você tome cuidado, quando você vai pregar alguma coisa na parede, furar a parede, faz um pouquinho de pó, então aproveita e já tira e depois faz uma limpezinha, né? Já tá lá. Depois disso, eu comecei a colocar uma prateleira, que eu separei um lugarzinho ali no centro, porque eu acho que fica bonito visualmente, ela bem centralizadinha, para eu colocar livros, algumas câmeras fotográficas que eu tenho antigas e que eu acho que fica super bonito e dá um toquezinho pessoal, assim. E também alguns vasinhos de suculentas e tal. Nesse dia aí o Fabinho resolveu me ajudar, então ele comandou a colocação da prateleira, digamos assim. Não se esquece de medir bem, ver bem onde você vai colocar e tal, ver a proporção do espaço. Pensa bem porque, gente, assim, furou, tá feito, né? Então toma cuidado. O terceiro passo foi pegar um aspirador de pó e tirar todo o excesso de pó que tinha nesse lugar, porque eu já tava ficando louca. Depois disso foi a hora dos quadros. Então o que a gente resolveu fazer?
Eu já tinha alguns quadros em que eu já imaginava como ficariam, então eu priorizei colocar 2 grandes e um alce de pelucinha que eu tenho floral no meio. Eu penso em colocar alguns menores do lado, mas por enquanto vai ficar assim. Na verdade, eu tinha pensado em fazer alguma estampa parede, assim, tipo com contact, sabe? Alguns triângulos, bolinhas, alguma coisa assim. Mas eu gosto de paredes brancas, assim, meio vazias, espaçosas, então eu dei preferência para quadros, mas aproveita aí a ideia. Se você tem uma parede branca e, sei lá, não pode pintar, não pode fazer algo tão definitivo, ou papel de parede que é caro, pega o papel contact, corta no formato que você quiser e estampa a parede inteira. Depois de colocar os quadros, na verdade, isso era uma coisa que o Fabinho ia fazer depois pra mim, que é reforçar os pés do cavalete. Esse cavalete, na verdade, ele estava bem fraquinho pro peso da minha tábua. Então, a gente ia trocar a corrente, aí o Fábio falou: "Pô, por que a gente não põe umas madeiras ali embaixo e já fica meio que